E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula particular? Então, amigos, para vocês que me acompanham aqui no YouTube, tenho certeza que estão acompanhando esse curso desde o início, nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Chegou a hora de nós montarmos o nosso primeiro PC, pelo menos para vocês, né? Então, sem mais delongas, cara, eu não vou nem pedir para vocês darem like, nem curtir, nem compartilhar, nem deixar seu valeu demais, nem hypar o vídeo, porque eu sei que vocês já fizeram isso, não é? Então, eu não vou nem pedir, porque eu sei que vocês já fizeram. Então, aqui hoje na nossa bancada, nós vamos montar um PC. Na próxima aula, nós vamos mostrar a desmontagem. Quer dizer, na verdade, nós já fizemos a desmontagem, agora vamos fazer a montagem. E vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Acredito que vocês já sabem como funcionam os componentes do computador, porque nós já falamos em outras aulas. E hoje seria mais juntar tudo que nós já aprendemos. Então, o que nós vamos fazer aqui? O início, tipo assim, a ordem que você vai montar, não tem muita importância, vai dar a sua preferência de cada coisa que você prefere primeiro. Você pode escolher primeiro entre a placa-mãe, ou a fonte, ou o SSD. Eu só vou mostrar alguns detalhes técnicos antes da gente começar, e aí a gente segue em frente. Então aqui eu vou aproximar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem ter muita sombra. Ó, aqui no fundo desse modelo de gabinete, eu tenho aqui um espaço para o SSD, que seria parafusado entre esses dois parafusos. Quer dizer, parafusado entre parafusos é ótimo, né? Então, ó, eu tenho esse furo aqui do lado de cá. Isso aqui é um SSD, para quem nunca viu. Eu tenho esse furo do lado de cá. Eu vou colocar ele aqui. E tenho esse furo aqui em cima do lado de lá. Então, eu iria parafusar aqui e aqui o SSD. Colocaria ele aqui. É porque estão amassados essas partes aqui, por isso que não coube certinho. Agora estou certinho. Vou desamassar essa parte de cá também. Eu colocaria o SSD aqui, ele ficaria debaixo da placa-mãe, que nesse modelo aqui é o que propõe aqui o fabricante. Vou dar uma baixadinha, porque eu não vou usar ele aqui. Vou dar uma baixadinha para que ele não toque na placa-mãe. E outro detalhe também é que na parte de baixo aqui desse gabinete, vou colocar ele em pé, eu também tenho 4 furos aqui, ó, com o mesmo objetivo. Eu posso colocar ou um HD de notebook aqui, ou posso colocar um SSD também, que eu tenho esses 4 furos aqui, que são parafusados também por aqui, ó. Eu coloco aqui os parafusos e fixo ele aqui no fundo do nosso amigão gabinete. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de colocar ele aqui, tenho a possibilidade de colocar ele aqui, debaixo da placa-mãe, e também tem um espaço para colocar aqui em cima também. Só que como nós não vamos, pelo menos eu não vou começar primeiro colocando o HD, né, o disco rígido, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou começar a nossa montagem. Eu gosto normalmente de começar a nossa montagem, primeiramente com o espelho traseiro, né, da nossa placa-mãe. Eu vou estar colocando aqui, eu já mostrei para vocês na aula de gabinete como é que coloca ele, então é só mesmo uma introdução, né? A gente sabe que aqui tem uns pontinhos, né, umas soldazinhas, uma sobressalência, né, que a gente coloca por aqui e pressiona até que ele se encaixe. E aí, ó, ficou bem encaixado aqui. Então, o segundo item que eu gosto de colocar é a nossa fonte de alimentação. A fonte de alimentação eu posso colocar tanto assim, com os dizeres, né, com as informações técnicas dela, né, de tensão e de corrente voltados para cá, como também eu posso colocar ela virada para lá. Vou dizer para você por que você pode facilitar e colocar num sentido. Primeiro motivo, ó, se eu colocar ela nesse sentido aqui, percebam que, olha só, a parte aqui da saída dos cabos, ó, ela fica mais alta. Talvez se eu tiver uma placa-mãe que mais para baixo aqui, ó, a parte do encaixe aqui essa parte ATX, né, da fonte, de conector ATX, eu não vou talvez alcançar. Mas se eu virar a nossa fonte pro lado de cá, eu tenho aqui um alcance maior. Ó, o mesmo conector, olha só até onde ele vai, ó. Ele até passa aqui, ó, do fundo do nosso gabinete. Então,
a vantagem é que eu tenho um prolongamento de fio maior. Então, por isso que eu sempre opto por colocar assim. Se colocar invertido está errado? Não está errado, mas você está perdendo tamanho de cabo e espaço de fio. Então, eu vou colocar aqui a nossa fonte. Os parafusos para... Nós já falamos, né, sobre parafusos para a parte externa, que são esses parafusos aqui. Já falamos na aula de gabinete que parafusos para a área externa são esses parafusos aqui. Eu vou usar uma parafusadeira para que a gente ganhe tempo e o vídeo não fique tão longo. Então, vou virar aqui o nosso gabinete. Desculpa por não conseguir uma distância maior aqui, mas você pode tranquilamente utilizar uma chave Phillips ou uma chave Fender. E vou mostrar também mais um detalhe para vocês na hora da montagem. O detalhe que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, ó. Na hora de colocar aqui os parafusos na parte de trás, eu recomendo sempre que vocês coloquem, ó, em diagonal, ele aqui e aqui, porque se eu alinhar esses parafusos aqui, ó, ele em X, né, da diagonal, percebam, ó, que os outros dois, percebam, ó, que se eu alinhar esses dois aqui, ó, ele aqui e aqui, ó, esse do lado de cá e esse daqui de cima, ó, os dois furos ficam no mesmo lugar. Então, eu sempre recomendo que vocês primeiro coloquem em diagonal para que os outros dois parafusos fiquem alinhados e facilite na hora da montagem. Então, já posicionei aqui os parafusos. Já fiz besteira. Eu tirei o espelho daqui do lugar. Então, eu vou usar a parafusadeira e vou apertar esses parafusos. Então, a nossa fonte está instalada. Fonte instalada. E agora o que nós vamos fazer? Esse tipo de gabinete aqui, eu vou mostrar para você uma particularidade. Se nós olharmos aqui a tampa dele, vou até dar uma limpeza aqui, está cheio de poeira. Dá uma limpeza nele. Essa tampa dele aqui, ó, ela não é reta. Se a gente olhar aqui assim, ó, ela não é reta. Ela possui, ó, uma alturazinha, uma protuberância, né, uma altura maior aqui assim, mais longa, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Que é para a gente poder tirar os fios de dentro do gabinete, para que os fios não interfiram na circulação de ar que tem por aqui, sempre por uma questão estética. Então a gente vai colocar os fios da nossa fonte por trás do gabinete aqui, para que eles não fiquem aparentes nessa parte daqui. Então nós vamos colocar os fios por aqui. As fontes reais, nós já falamos também sobre elas em outros vídeos, elas costumam ter esses cabos, né, mais longos do que essas fontes que são genéricas, que é o caso dessa daqui. Peço desculpa pela minha dicção, pela minha voz. Estou fazendo um procedimento odontológico em que ainda estou em fase de adaptação, então minha voz, a minha dicção, que nunca foi muito boa, ficou mais prejudicada ainda. Então, ó, passei pro lado de cá, todos os fios, ó, eu passei para cá. Vou virar ao contrário para vocês visualizarem. Então, ó, todos os fios passados para cá. Aí eu vou ver para onde cada um vai. Esse daqui, que é o fio da placa-mãe, que a gente chama de conector ATX, que são 26 pinos. Na verdade, são 24 pinos, perdão. Eu vou colocar ele por aqui, olha, passar por aqui, porque ele vai pegar na placa-mãe mais ou menos pelo meio. Então, ele vai ficar mais ou menos por aqui. Esse daqui, que é do processador, talvez ele nem precisasse vir para cá para dentro. Eu vou deixar ele uma parte para cá, para que se sobrar aqui eu prenda ele. E vou voltar uma parte dele, porque ele vai pegar na parte de cima da placa-mãe. Esse daqui provavelmente eu vou deixar,
como só tem um dispositivo SATA que vai ser o SSD, o SSD 1 HD, então eu não vou precisar de muitos desses cabos aqui, então eu vou deixar eles enrolados aqui e vou utilizar apenas um. Como esse daqui não tem um cabo SATA diretamente vindo da fonte, eu vou utilizar um adaptador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou escolher apenas um desses cabos aqui. No caso, vou colocar ele por aqui, ó, para essa parte de baixo. Ó, tem um outro orifício aqui que eu vou colocar. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para ele chegar até onde vai chegar, porque ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, vou deixar aqui, ó, vou espalhar ele para que ele não atrapalhe aqui o fechamento da tampa. E como é um computador bem simples, cara, aqui tá, basicamente, aqui já está separado aqui como nós vamos fazer. Também vou, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, mas eu vou colocar também um cabo SATA aqui por trás. Vou passar ele por aqui. Depois, o tamanho desses fios aqui, quando eu colocar os outros componentes, a gente vê mais ou menos o tamanho que vai ficar, a gente calibra aqui mais ou menos para poder tá tudo certinho. Então, ó, feito isso, eu vou voltar de novo com a posição que estava antes. Já percebam, olha só como é que ficou. Ó. Já ficou bem diferente de como estava sem passar os fios ali por trás. Eu toda hora quando eu vou virar o gabinete, cara, eu tô mexendo nesse espelho aqui, eu tô toda hora tirando ele do lugar, cara. Então ficou uma coisa bem, ó, bem organizada, bem assim, visualmente falando, né? E também tecnicamente falando, ó, tem um ar circulando por aqui e ficou uma coisa assim mais apresentável, né? Então, ó, o nosso próximo item é a placa-mãe. E aqui, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu vou ensinar para vocês, é o seguinte: muita gente se atrapalha com o painel frontal. Nos gabinetes de hoje, até que eles são todos da mesma cor, os pinos, mas antigamente os fios eram de cores diferentes. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando um gabinete que não tem esse recuo aqui, né, para a gente colocar os cabos por trás. E também vou mostrar para vocês, o gabinete tem aqueles fios coloridos também, para poder a gente alcançar mais casos, né, em um público maior. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui nossa placa-mãe aqui. Nós vamos conectar o que a gente chama de painel frontal. E painel frontal seriam esses botões que tem aqui na frente, nós já falamos na aula de gabinete, que são o botão de liga e desliga. Quer dizer, não tem botão de desliga, né? Botão de liga, botão de reinício, né? E também aquelas luzinhas que ficam piscando, a vermelhinha fica piscando, e a verde ou amarela ou azul, dependendo do seu computador, que fica fixa, né, acesa, indicando que o computador está ligado. Então, se nós procurarmos aqui pela placa-mãe, olharmos aqui embaixo, tá vendo? Nós temos aqui, ó, nós temos uma coisa chamada serigrafia, que são as escritas aqui na placa. Então, essas escritas, ó, eu tenho aqui USB 2, eu posso conectar até, no caso, 2 painéis USBs, ou talvez um hub, alguma coisa USB aqui assim. Então, eu tenho aqui o FSB 1, USB 2, Sysfan, né, que seria um cooler, né, um ventilador que a gente poderia colocar aqui. Hoje nós não vamos colocar, mas eu posso mostrar para vocês também como é que faz isso. E aqui nós temos o painel frontal, F-Panel, que está escrito aqui. Então eu vou aproximar para vocês aqui e percebam aqui, algumas placas, aqui tem os dizeres, né, de o que é cada coisa. Só que essa daqui não tem os dizeres, quer dizer, na verdade tem os dizeres sim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Se observar, os 2 pinos de cima são o P-LED, que a gente chama de Power LED, que é a luz que indica que o computador está ligado, né, aquela luz fixa, que geralmente é um botão grande, né, que fica indicando que ele está ligado. Então, significa que os 2 pinos de cima, eles são o P-LED, e o lado direito é o positivo, o esquerdo é o negativo. O HDD LED, né, que são os 2 pinos de baixo, que é o lado direito é o positivo, o esquerdo é o negativo. Reset, que o reset, na verdade, não importa muito a posição dos pinos. E tem do lado contrário o PW, que seria o Power, né, ou Power SW, que é Power Switch. Tem um pino de 5 volts, que geralmente a gente não utiliza. E temos na parte de cima nós temos o pino para o speaker, né, que nós já falamos sobre ele na aula sobre teste de placas.
E temos o Power LED, né, também, para alguns modelos de computador que tipo computadores gamers que tem um Power LED diferente desses aqui. Então, eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês, para ficar assim mais claro, tranquilo para vocês, caso vocês não tenham visualizado bem aqui. Eu fiz aqui um desenho que mostra o que seria a função desses aqui. Então, temos aqui, né, geralmente, 9 pinos. Sempre fica um pino faltando para a gente identificar o lado que é o par, né? Sempre o lado que tem um pino faltando é o lado par, e o lado que tem um pino a mais é o lado ímpar. Então, aqui, ó, temos 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui em cima, o pino 2 e 4, conforme nós vimos no desenho, isso é padrão em toda a placa-mãe. Se for diferente, a posição estiver diferente, você teria que procurar o manual da sua placa-mãe para poder identificar quais os pinos que seriam. Mas se o desenho for exatamente igual a esse desenho aqui, é esse padrão que eu vou ensinar para vocês. Então, ó, esses dois pinos, esse aqui, no caso, desculpa, eu estou falando, esse aqui é o USB, aqui é o FP, né? Mas que a posição seria a mesma dos pinos, né? Então, aqui, os dois primeiros pinos aqui, ó, esses dois pinos aqui, os dois pinos de cima, esse daqui é o que a gente chama de Power LED, que é aquele LED da frente que escrever com a mão que eu não sei e com papel flutuando é complicado, né? Então, ó, aqui é o Power LED. Então, eu vou procurar aqui, ó, nesses fios aqui, o que está escrito Power LED. Então, ó, vamos ver aqui, ó, esse aqui, ó, Power SW, ó, Power Switch. Não é esse. Deixa eu tentar aproximar aqui sem que... Esperar ele focar. Ó, esse aqui é o Power SW, não é ele. Esse daqui é o Reset, esse azulzinho aqui, ó, também não é ele. Temos o HDD LED, também não é ele. E temos esse daqui, que geralmente é o único que ele vem separado. Todos os outros geralmente vêm juntos. Esse daqui pode vir separados, exatamente porque eu havia falado para vocês. Existem placas-mães que, às vezes, os pinos são mais distantes, mais afastados, e são um pouco diferentes da configuração. Por isso que eu expliquei para vocês que existe, se for diferente desse padrão aqui, você teria que verificar no manual da sua placa-mãe. Então, ó, temos aqui ó, o Power LED, que é o primeiro aqui de cima. Então, lembrando aqui do desenho, né, aqui, se nós virmos aqui, ó, aqui embaixo está escrito, ó, o lado direito, né, o lado de fora, ele é o positivo, e o lado de dentro, ele é o negativo. Então, aqui, ó, lembrando a ordem, ó, positivo para fora e negativo para dentro. Então, nós vamos conectar aqui no Power LED, ó, primeiro um. Então, ó, conectado aqui, tá feito. Então, vamos fazer agora o segundo pino daqui de cima. Esse daqui é o que a gente chama de Power SW, que é o pino 6 e 8. O pino 6 e 8, ele é o Power SW, que é ou às vezes fica só PW, né? Então, esses dois de cima, 6 e 8, é o pino que a gente chama de Power SW. Então, nós vamos procurar ele aqui. Ó, tá aqui, ó, Power SW. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Ó, Power SW. E nós vamos conectar ele aqui ao lado do Power LED. Então tá aqui, ó, Power SW e Power LED conectados. E aqui em cima, ó, ficou um espaço, ó, vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Vou dar um zoom aqui, ó. Então nesse aqui, ó, tá vendo? Ficou um ponto faltando, tem um pino desses que foram arrancados propositalmente para a gente poder identificar quais os lados certos, né? E aqui embaixo a gente tem o HDD LED. O que é HDD LED? Geralmente é uma luz laranja ou vermelha que fica piscando, mostrando o funcionamento do HD. Então, de fora positivo, né? E o de dentro negativo, porque são luzes, então elas têm polaridade por serem luzes. Então, HDD LED. Vou deixar um diagrama desse daqui na descrição do vídeo, aqui num arquivo, ó. Então, de baixo, o HDD LED. Então, vamos procurar aqui, ó. Ele aqui, ó, HDD LED, ó. Então, se vocês observarem aqui, esse daqui, ele é da mesma cor e não tem a indicação do positivo e do negativo. Geralmente, cara, em outros gabinetes,
ele tem um fio branco, que geralmente é o negativo, e tem um fio de uma outra cor, seja vermelho, seja preto, seja azul, que indica o positivo. Geralmente o branco é negativo e a outra cor é o positivo. Mas como esse aqui não tem nenhuma identificação de lado positivo e negativo e o fio da mesma cor, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse HDD LED virado para a gente, virado para baixo no caso, né? Ele vai ficar apontado para cá, para poder ele estar na posição certa, de positivo e negativo. Então tá aqui, coloquei aqui ele aqui, e o último que falta é o reset. Então o reset, ele é o nosso pino 5 e 7. Então o nosso pino 5 e 7, esses dois aqui, é o nosso reset. E esse daqui fica sobrando, esse aqui é o 5 volts, esse aqui fica sobrando, a gente não utiliza para ligar o painel frontal. Então ligamos esses pinos aqui, tá feito aqui o encaixe do nosso painel frontal, e agora as USBs. Atualmente, cara, os gabinetes, eles vêm com as USBs, ela já vem um bloco único, né? Elas já vem todas encaixadas, e como tem um pino faltando aqui também, a gente já sabe que o pino que está faltando é onde a gente vai colocar esse aqui que é tampado, ó. Se vocês verificarem, colocar aqui, ó, eu tenho um pino aqui que é tampado. Esse pino que é tampado, ele vai casar com essa parte aqui que está faltando um pino, então essa é a parte que a gente vai colocar. Mas só para não ficar assim, vocês entenderem uma coisa, no caso, vocês pegaram um gabinete, geralmente muito antigo, que esses fios são separados e que vocês têm que conectar manualmente, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Aqui, ó, esses dois pinos da ponta aqui, eles seriam, se você pegar um gabinete que esses fios são separados e que eles vêm por cores, a cor vermelha, e eles são o mesmo padrão. É a mesma coisa que você fazer desse lado de cá, você fazer do lado de cá. O fio vermelho, ele vai ser encaixado nesse pino 1 e 2, né? Você vai encaixar um fio vermelho aqui, vou botar aqui, ó, botar VM, porque vai ter verde, então, senão... Então, aqui também é VM. Aqui embaixo, aqui são vermelhos, que significa VCC, ou seja, 5 volts. Aqui o pino 4, você vai ter o data mais, que seria envio de dados, né? Vou botar aqui data mais, tanto aqui como aqui embaixo também, que seria o fio branco. Não, perdão, fio verde. Aqui, ó, do lado desse, você vai ter o data menos, que seria o fio branco. Então, eu esqueci de botar a cor. Aqui vai ser o fio verde. Vou botar VD aqui. Aqui também é VD. Aqui, ó, esse fio aqui, D-, que seria a recepção de arquivo USB, ele seria o branco. Aqui também a mesma coisa, seria o branco. Desculpa pela bagunça, mas se liga mais na voz do que no... E aqui o preto, que seria GND ou terra, né? Então seria o fio preto. Isso nos dois lados. Então, é basicamente isso, caso você pegue um gabinete, né, e também vou deixar esse diagrama também na descrição aqui do vídeo. Então, caso vocês peguem uma placa que seja diferente disso, vocês também têm como se localizar. E aqui, ó, eu tenho um conector de áudio, né, que seria o fone de ouvido, né, e o microfone, aqui do painel frontal, que frontal é da frente, obviamente, né. E ele aqui, ó, tá vendo? Se vocês observarem, ele tem aqui, ó, nesse ponto aqui, um pino tampado. E se nós olharmos aqui na conexão dele, ó, que está escrito aqui, ó, F áudio aqui na placa, ó, F áudio, ou pode ser HD áudio também, a gente vai conectar exatamente esse ponto com esse pino que está faltando. Então, no caso, o que está faltando é aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, eu vou conectar ele aqui embaixo. Então, tá feita a nossa conexão aqui. Eu falei na aula de gabinete que existe o tipo HD áudio, que é o mais comum hoje em dia, mas também tem os modelos antigos que seriam o AC97, que eu também expliquei como é que fazer a conexão deles. Mas caso vocês não tenham visto, olha aqui no vídeo aqui em cima que vocês vão conseguir entender sobre vou deixar a aula de gabinete aqui colocada. E o próximo ponto que a gente vai verificar é se a gente já falamos também sobre tarraxas em gabinete, se essas tarraxas aqui embaixo elas estão na mesma posição que a placa-mãe. Então, ó, tem dois furos aqui embaixo, tem dois em cima e tem dois na lateral aqui. Vamos ver se eles estão alinhados. Ó,
Nesse caso aqui tá alinhado, tá certinho. Caso não estivesse, eu iria tirar, né, desrosquear ele com um alicate ou com a mão e colocar em outro ponto para que ele ficasse certinho. Mas nesse caso não precisou, porque todos os parafusos estão alinhados. Eu vou fazer uma correção aqui. Vocês não precisam fazer, mas eu vou colocar esses fios aqui por trás aqui do gabinete para também a gente tenha um ar maior de...